Milionário disfarçado sofre ataque. Empregada se assume médica e salva sua vida. Era um dia qualquer na cidade grande, onde os prédios reluzentes refletiam o céu cinzento. Dentro de um elegante escritório, um homem de terno impecável e cabelos grisalhos, Augusto Vilas, liderava uma reunião com a sobrancelha franzida. Seus subordinados, em volta da mesa, trocavam olhares nervosos. Todos sabiam que Augusto não tolerava falhas. Lívia Silva, uma faxineira que trabalhava ali, empurrava um carrinho cheio de produtos de limpeza pelo corredor. Ao passar pela sala de reuniões, sentiu um aperto no peito. O coração dela disparou, não pela pressão do trabalho, mas por um pressentimento que não conseguia ignorar. De repente, a atmosfera tensa foi cortada por um grito abafado. Augusto, que parecia tão invulnerável, desabou no chão. O choque na sala foi palpável. Lívia parou. O desespero tomou conta de todos. "Chama uma ambulância!" alguém gritou. Mas ela percebeu que precisava agir. Sem pensar duas vezes, Lívia correu até a mesa. Era ali que suas emoções se misturavam à adrenalina. Havia mais em Lívia do que seus colegas imaginavam. Ela não era apenas uma faxineira. Era uma cardiologista com 15 anos de experiência. Com as mãos trêmulas, ela começou a realizar as manobras de ressuscitação. Enquanto apertava o peito de Augusto, sua mente viajara para o passado tumultuado em que deixara a medicina. Ela se lembrou das noites sem sono, das discussões com chefes insensíveis, das vidas que lutou para salvar, mas também das vezes que se sentiu impotente. O suor escorria pela sua testa, mas o instinto falava mais alto. Seus olhos se encontraram com os de Augusto, já sem vida, mas ela se recusava a desistir. Os minutos pareceram horas. Finalmente, depois de um esforço desumano, o tórax dele se ergueu. Um suspiro. Augusto estava vivo. O clima na sala mudara. Olhares pasmos se fixavam em Lívia, a mulher que até aquele momento era invisível. A expressão de desprezo que Augusto mantinha com seus funcionários agora se dissipava, dando lugar a algo diferente, a gratidão. Ele começou a abrir os olhos, confuso, e Lívia, em um ato inesperado, soltou um riso nervoso. Havia vida ali, e não apenas na sua frente. Depois da agitação, o hospital foi chamado. Augustus viu-se envolvido em um novo jogo. Ele, o poder, agora vulnerável. A cultura da empresa parecia instável, e aqueles que sempre foram tratados como peças descartáveis ganharam novos olhares. Mas não é só isso. A revelação de que Lívia carregava um passado na medicina não era o único mistério. Antes que pudessem absorver os eventos, algo sombrio começou a emergir do passado de Lívia. Havia fraudes e esquemas em sua antiga clínica, que poderiam envolver pessoas próximas. Essa antiga sombra ainda a seguia. Agora, no papel de diretora médica, Lívia se perguntava o que fazer com essa revelação. As decisões dela não apenas moldariam seu futuro, mas possivelmente o de Augusto também. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os olhares de todos na sala estavam fixos em Lívia, a mulher que tinha desafiado a morte. Mas a adrenalina estava longe de se esgotar. Depois que Augusto voltou, o murmúrio se espalhou. Alguém chamou a emergência, mas o clima era pesado, tenso. O homem, que uma vez olhava para seus funcionários como sombras, começava a se sentir exposto. No entanto, nem todos estavam aliviados. Conversas baixas preenchiam o ar ao redor.
Lívia estava ainda atenta ao seu paciente, mas também captava as palavras trocadas, os olhares disfarçados que apontavam na direção dela. Logo, uma voz familiar cortou a sala. Era Eduardo, o assistente de Augusto, conhecido por ser astuto e implacável. Eu sabia que havia algo de estranho, murmurou. A faxineira não é apenas uma faxineira. O que mais você está escondendo, Lívia? Ela olhou para Eduardo, um nó se formando em sua garganta. O medo dançava em seus olhos. Mas não era apenas a suspeita dele que a preocupava. Havia algo mais se formando nas sombras. A porta do escritório se escancarou e uma mulher entrou apressada, com um ar de urgência. Era Mariana, uma antiga colega de Lívia na medicina. O pânico estampado no rosto dela fez o coração de Lívia disparar novamente. Lívia. Você precisa saber de algo, gritou Mariana sem fôlego. É sobre o caso da antiga clínica. Eles descobriam que você... Antes que ela pudesse terminar, a sala parecia desmoronar ao redor de Lívia. O silêncio se abalou com um novo ruído. A sirene da ambulância se aproximava. Mas as palavras não ditas ecoavam mais alto. O passado da médica assombrava. O que foram essas fraudes? Esses esquemas que poderiam arrastá-la de volta à escuridão que tanto tentava escapar. Seja cuidados. Não sabemos quem mais pode estar envolvido, disse Mariana. Chegou ainda mais perto, os olhos dela brilhando com medo e urgência. Se isso sair, não é só sua carreira que está em jogo. É a sua vida. Nesse momento, a porta da sala se abriu novamente. Os paramédicos entraram e a tensão se transformou em um frenesi. Enquanto eles avançavam em direção a Augusto, Lívia ficou paralisada, lutando contra a maré de emoções. O que Mariana estava tentando dizer poderia definitivamente destruir não apenas o que ela reconstruiu, mas também o pouco que restava da vida de Augusto. Com os paramédicos cuidando de Augusto, Lívia virou-se rapidamente. A sala estava cheia de pessoas, mas todas os olhares voltados para ela. O julgamento era profundo como um abismo. Era como se fossem canhões apontados, prontos para disparar. Por fim, ela respirou fundo. Se alguém sabe de algo, que fale agora ou que se cale para sempre, anunciou. A sala estava em silêncio mortal. Todos se entreolharam, um clima perturbador de expectativa pairava no ar. Quando a ambulância levou Augusto, a tensão se soltou um pouco, mas não antes que Lívia sentisse um apertar no peito. O céu cinzento lá fora parecia refletir a tempestade dentro de sua mente. Mariana olhou, o desespero ainda presente, e as palavras dela ecoavam. Você vai precisar decidir, continuar fugindo ou enfrentar o que está vindo. O coração de Lívia disparou. Não só por medo, mas por algo muito mais intenso. A dúvida do que ela verdadeiramente era e do que tinha deixado para trás. No fundo, uma pergunta gritava. Quem ela realmente queria ser agora? Isso, pensou ela, poderia mudar tudo. E ali, no meio do escritório, com todos olhando, um ciclo começava a se fechar e outro a se abrir. O futuro parecia incerto, mas as sombras do passado estavam se aproximando rapidamente. O que ela faria a seguir? O silêncio na sala pesava como chumbo, cada olhar fixo em Lívia. O coração dela batia acelerado, mas havia algo mais, algo prestes a acontecer. O tempo parecia parar quando Mariana, a antiga colega, lançou um olhar aterrorizado. O grito que ela não terminou ecoou na mente de Lívia como um aviso sombrio. É sobre o caso da antiga clínica. Descobriram. Você está sendo... As palavras de Mariana foram cortadas por um barulho ensurdecedor. A porta se abriu com um estrondo, e um homem entrou, e tudo parou. Era o doutor Carlos, o chefe da clínica onde Lívia havia trabalhado. Ele tinha um olhar furioso e uma pasta na mão. Os olhos fixos em Lívia, como se pudesse vê-la nua, numa sala cheia de segredos.
Lívia Silva! Ele chamou, a voz soando como um trovão. O que você estava pensando? As denúncias que você fez, elas estão voltando. Neste momento, o mundo de Lívia se desfez. Ela sabia que Carlos se referia a fraudes, esquemas, um passado que ela pensou ter deixado para trás. Ela olhou ao redor, os rostos de seus colegas um misto de espanto e julgamento. O que Carlos estava fazendo ali? Por que agora? Você pode ser a chave para tudo isso, ele revelou, apontando um dedo acusador. Você não tem ideia do que pode estar em jogo. Gritos. Por entre a tensão, alguém começou a chorar. Eduardo, sempre crítico, não se conteve. O que essa mulher sabe que todos nós não sabemos? Silêncio! Lívia gritou, mas sua voz soou como um sussurro. O pânico se espalhava. O passado dela estava de volta e parecia querer cobrar uma conta que ela nunca se preparou para pagar. Mariana se aproximou furtivamente, os olhos arregalados. Lívia, escuta, não é sobre você. Tem mais pessoas envolvidas. Alguém lá dentro pode ter sido assassinado. O impacto da palavra assassinado estremeceu a sala. As vozes baixas cresceram em um tumulto. Como? A realidade era mais complicada do que Lívia pensava. A trajetória do medo estava mudando, e ela era o alvo. Preciso saber o que você sabe, Lívia. Você tem que me ajudar. Carlos insistiu, uma urgência na voz. Nenhum deles sabia, mas havia um nexo entre o passado dela e o presente sombrio que se formava. Um labirinto de segredos e mentiras. A sirene da ambulância ainda ecoava do lado de fora, mas agora era um som distante. O olhar de Lívia subiu para Augusto, que se recuperava na maca. Ele estava um passo atrás novamente, mas aqui no presente, todos os olhos estavam nela, e ela sentia o peso de cada um. Eu não sei nada, ela respondeu, mas no fundo, as informações a devoravam. As fraudes da clínica a tornavam culpada, ou seria vítima. O nó na garganta transformou-se em uma corda, apertando. Enquanto ela pensava, uma explosão no corredor fez todos pularem. A porta foi arrombada e homens mascarados entraram, armados. O grito de pânico tomou conta do ambiente. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? E o que eles queriam? Lívia sentiu o mundo desmoronar. A sala virou um campo de batalha. O medo era palpável. Eles não estavam ali apenas para ameaçar. Estavam atrás de algo. A única certeza. O passado não estava apenas voltando. Estava se materializando, trazendo com ele o caos que poderia consumir a todos. E no meio daquele terror, Lísia percebeu que uma única escolha poderia definir não só seu destino, mas também o de Augusto. E com o coração acelerado, ela se perguntou: como ela levantaria os pedaços? O silêncio na sala pesava como chumbo, e todos os olhares se fixaram em Lívia. O homem mascarado na porta parecia um pesadelo que havia virado realidade, e suas ameaças se tornaram mais próximas. O gatilho estava prestes a ser acionado, mas no momento em que o próprio caos parecia tomar conta, algo insuportável aconteceu. Um grito estridente ecoou pelos corredores, arrancando a atenção de todos. Era a voz de uma mulher. O pânico se espalhou rapidamente. Não, por favor, não! O eco das palavras soou como um aviso de algo muito mais profundo. E então, Lúcio, um funcionário do departamento financeiro, caiu no chão. Todos se viraram, mas o olhar de Lívia ficou preso na mulher que acabara de entrar. Era Amanda, uma ex-colega que havia trabalhado com Lívia na clínica. Ela estava desacordada, com o rosto pálido e uma mancha escura se espalhando rapidamente por sua camisa. O que tinha acontecido? O que ela sabia? O homem mascarado olhava em volta, perdido entre a confusão. O que foi isso? O que vocês estão escondendo? Ninguém respondeu. As bocas estavam seladas pelo medo, mas a tensão tinha se transformado em algo palpável, quase elétrico.
A adrenalina corria nas veias de Lívia como uma corrente turva. Lívia! A voz de Mariana cortou o ar. Ela está gravando algo. Alguém precisa parar isso. As palavras da amiga foram como uma faca, cortando através da confusão que assombrava a sala. Mas quem teria coragem de falar? Todos estavam em choque. A tensão fez com que Lívia hesitasse, mas nesse momento, um estalo. O homem mascarado se virou, e seus olhos se fixaram em Lívia. Você é a responsável por isso. Ele estava certo. Era culpa dela. Sua história, seu passado, tudo aquilo a havia conduzido até ali. Mas antes que pudesse reagir, um outro funcionário, Tiago, tomou coragem. Não vamos deixar você machucar ninguém. A bravura dele fez com que a sala estremecesse. Era um ato de desespero. Ele também queria proteger Lívia, mas não sabia o que estava em jogo. A situação se tornara insustentável. Apenas saia! O mascarado gritou enquanto ajustava a arma. Estou aqui para pegar o que é meu. A sala ficou em silêncio. O coração de Lívia disparou. O que ele queria era mais do que simples roubo. Havia algo mais personalizando aquele ataque. Naquele instante, Amanda se mexeu, trazendo de volta a atenção. Seus olhos abriram devagar e ela murmurou. A fita. Eles estão atrás da fita. O que ela queria dizer? Uma fita? O que estava sendo gravado? Desculpe, Amanda, mas temos que sair. Lívia sabia que não poderiam esperar. O passado não era apenas uma sombra. Era um fardo que todos tinham que carregar. Precisamos saber o que está acontecendo. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, o homem mascarado puxou um botão no bolso e imediatamente os alarmes soaram. A sala se encheu de luzes vermelhas e uma sirene cortante. Uma onda de pânico tomou conta da sala. O caos se instalou enquanto todos começaram a gritar e correr em direções opostas. Lívia sentiu que estava se afundando. Não era só o presente que a pressionava. Agora, o passado também ameaçava vir à tona. Mas o que mais a abalou foram as palavras de Amanda, a fita. O que poderia estar registrado nela? A verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. As luzes das sirenes iluminavam os rostos aterrorizados ao seu redor. Mas às vezes o brilho intenso podia obscurecer os segredos mais escuros. E enquanto a sala entrava em frenesi, Lívia percebeu que para escapar daquele pesadelo, ela precisaria enfrentar não só a ameaça presente, mas também os fantasmas que habitavam seu passado. E a decisão que tomasse agora poderia mudar tudo. O homem mascarado levantou sua arma com um movimento brusco. Agora, me diga onde está a fita. A verdade não pode ser escondida. Ele estava decidido, mas Lívia sabia que não era apenas ela quem poderia ser exposta. Os pesadelos dos que estavam ali se tornariam reais, e a única coisa que restava era saber quem realmente era amiga e quem estava ali para puxá-la de volta ao abismo. Tremendo, ela olhou ao redor. Todos a observavam, receosos. Mas a resposta estava a poucos passos. Poderia o passado finalmente emergir? Uma sombra das lembranças se formou em sua mente. Resta saber quem realmente seria poupado. O homem mascarado levantou sua arma com um movimento brusco. Agora me diga onde está a fita. A verdade não pode ser escondida. A voz dele soou como uma sentença de morte, fazendo o coração de Lívia acelerar. O que ele realmente queria? O passado dela estava prestes a se misturar com um presente caótico, e todos os olhares na sala pareciam querer que ela se tornasse a resposta. Enquanto ela tentava organizar os pensamentos, o tempo parecia desacelerar. A sala estava em desespero, mas a verdade surgia como um eco dentro da mente de Lívia. De repente, uma lembrança a atingiu como uma flecha. Uma conversa que tinha tido com Mariana, sua antiga colega da clínica. Você não tem ideia do que está acontecendo, Lívia. Não confie em ninguém.
As palavras dela vieram à tona como um alerta. Calma, calma. Lívia tentou ganhar tempo. Ninguém precisa se machucar. Mas todos estavam em pânico. O homem mascarado estava impaciente, pronto para agir. E então, em um momento desesperado, a porta se abriu novamente. Era Eduardo, que havia saído para chamar a polícia, mas voltou correndo. Estão chegando! Vocês precisam sair! Ele gesticulou, mas o olhar dele foi direto para Lívia, um convite à ação. Vamos! Lívia gritou, puxando Mariana para perto. Mas antes que pudessem reagir, uma voz cortou o ar. Espere! Era Amanda, ainda completamente abalada, se levantando devagar e apontando para o homem mascarado. Seu olhar era carregado de desespero. Você não pode fazer isso! Eles vão nos ouvir! O homem virou a atenção para Amanda. Em um segundo, a sua postura mudou, quase interrogativa. Sabe o que eu quero? A tensão na sala era palpável, mas Amanda, com dificuldades, começou a falar. A fita. Eu não sabia que você estava aqui, mas sei onde está. A afirmação caiu como uma bomba. O silêncio caiu novamente. O homem ajustou a arma, sua expressão agora misturava raiva e curiosidade. Onde está? Escondida na caixa de documentos da clínica. Mas você não precisa fazer isso. Os olhos dele brilharam, e Lívia percebeu que a conversa estava mudando. Você está dizendo a verdade? Ele deliberou, quase como se estivesse tentando calcular as palavras. E então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz e som irrompeu do corredor. O chão tremeu. A sala inteira virou um caos. Os homens mascarados que invadiram estavam sendo alvos de uma operação policial. Lâmpadas começaram a piscar e as vozes dos policiais ecoavam. Todos para o chão. Lívia caiu, puxando Mariana e Eduardo ao seu lado. O homem mascarado vacilou, olhando em volta. Idiota! Você me levou a uma armadilha! Ele gritou, mas o medo já tinha sido plantado. Foi então que algo realmente chocante aconteceu. A máscara do homem se despedaçou, caindo ao chão e revelando Augusto. O próprio CEO estava ali, revelando a verdade que ninguém havia suspeitado. O pânico imediatamente tomou conta da sala. Os funcionários se entreolharam, os rostos chocados, enquanto Lívia mal conseguia processar o que tinha visto. Augusto, o que você? O temor e a confusão apegavam-se como uma mordaça na garganta. Ele não parecia mais um líder, mas um homem apanhado em sua maldade. Eu precisava de você, Lívia. Os esquemas, eles não me deixaram escolha. Augusto olhou para ela, e pelos seus olhos a desesperança era clara. Tudo era uma trama. Enquanto os policiais entravam, Lívia estava em choque. O que isso significava? Ela sempre pensou que tivesse encontrado um novo começo, mas agora tudo o que lhe restava era o caos. As revelações sobre seu passado estavam voltando à superfície, e os segredos de Augusto eram uma camada ainda mais profunda de traição. Nesse momento, uma sirene de polícia cortou o ar. A sala estava repleta de pânico, e Lívia se viu perdida em meio a tudo. A vida que pensou ter reconstruído era um quebra-cabeça desfeito. E ao olhar para Augusto, percebeu que aquele caos revelaria verdades muito mais profundas do que poderia imaginar. O futuro era incerto, e a única certeza era que eles precisavam enfrentar essa tempestade. E no meio do tumulto, uma única pergunta ficou ecoando em sua mente. O que mais estava escondido nas sombras desse passado que parecia estar voltando, mais uma vez, para assombrá-la? O homem mascarado levantou sua arma com um movimento brusco. Agora, me diga. A verdade não pode ser escondida. A voz dele soou como uma sentença de morte, fazendo o coração de Lívia acelerar. O que ele realmente queria? O passado dela estava prestes a se misturar com um presente caótico, e todos os olhares na sala pareciam querer que ela se tornasse a resposta. Enquanto tentava organizar os pensamentos, o tempo parecia desacelerar. A sala estava em desespero,
Mas a verdade surgia como um eco dentro da mente de Lívia. De repente, uma lembrança atingiu como uma flecha. Uma conversa que tivera com Mariana, sua antiga colega da clínica. Você não tem ideia do que está acontecendo, Lívia. Não confie em ninguém. As palavras dela retornavam como um alerta. Calma, calma. Lívia tentou ganhar tempo. Ninguém precisa se machucar. Mas todos estavam em pânico. O homem mascarado estava impaciente, pronto para agir. Então, em um momento desesperado, a porta se abriu novamente. Era Eduardo, que havia saído para chamar a polícia, mas voltou correndo. Estou chegando! Vocês precisam sair! Ele gesticulou, mas seu olhar se fixou em Lívia, um convite à ação. Vamos, Lívia gritou, puxando Mariana para perto. Mas antes que pudessem reagir, uma voz cortou o ar. Esperem! Era Amanda, ainda completamente abalada, levantando-se devagar e apontando para o homem mascarado. Seu olhar era carregado de desespero. Você não pode fazer isso! Eles vão nos ouvir! O homem virou a atenção para Amanda, sua postura mudando, quase interrogativa. Sabe o que eu quero? A tensão na sala era palpável, mas Amanda, com dificuldade, começou a falar. A fita. Eu não sabia que você estava aqui, mas sei onde está. A afirmação caiu como uma bomba. O silêncio tomou conta novamente. O homem ajustou a arma, sua expressão agora misturando raiva e curiosidade. Onde está? Escondida na caixa de documentos da clínica. Mas você não precisa fazer isso. Os olhos dele brilharam e Lívia percebeu que a conversa estava mudando. Você está dizendo a verdade? Ele deliberou, como se estivesse calculando as palavras. Então, algo realmente chocante aconteceu. A porta se abriu novamente, com um estrondo, e um agente da polícia entrou, gritando ordens. Todos no chão. O mascarado se virou bruscamente, apontando a arma. Mas antes que pudesse agir, uma série de tiros ecoou. O coração de Lívia disparou, e ela se lançou para o lado. O barulho era ensurdecedor, e a sala virou um frenesi. Caindo no chão, ela viu o homem mascarado ser atingido. Um eco de choque percorreu o ambiente. E então, em meio ao caos, alguém começou a gritar. Não, não, você não entende. O desespero na voz era inconfundível. Era Carlos, o ex-chefe de Lívia. Ele estava em um canto, a boca cheia de sangue, enquanto uma expressão de terror dominava seu rosto. Ela não pode saber. A verdade vai acabar com todos nós. Lívia sentiu que algo estava profundamente errado. O que Carlos queria dizer? O agente da polícia se aproximou e a tensão parecia eletrocutada. O que está acontecendo aqui? Ele olhou em volta, confuso. Carlos se contorcia, tentando levantar-se, mas suas palavras ecoavam, destronando tudo o que antes parecia claro. A fita. Ela não é só uma gravação. É uma prova de algo muito maior. No que você está se metendo, Carlos? Lívia perguntou, os dedos frios. O pânico a dominava. A fita poderia ser a chave, mas a que custo? Nesse momento, o olhar de Carlos encontrou o de Lívia, e ele sussurrou. Você é a única que pode parar isso. A única. E com isso, um tira se aproximou, e em um segundo, Carlos foi colocado algemado no chão. Uma revolução de emoções tomou conta de Lívia. O homem que representava uma parte de seu passado, um mentor, agora estava detido, e suas palavras pairavam no ar como uma sombra. O que mais ele sabia que poderia rasgar o mundo deles em pedaços? Enquanto o pânico se dissipava, uma pergunta penetrou como um fio cortante na mente de Lívia. Qual era realmente a conexão entre a fita e o caos que a cercava? O passado e seus segredos estavam subindo à superfície, e a única certeza que tinha era que o futuro era mais incerto do que nunca. E mais do que isso, alguém naquele escritório não era quem dizia ser.
A linha entre amigos e inimigos estava prestes a se desfazer de maneira devastadora. O homem mascarado levantou sua arma com um movimento brusco. Agora me diga onde está a fita. A verdade não pode ser escondida. A voz dele soou como uma sentença de morte, fazendo o coração de Lívia acelerar. O que ele realmente queria? O passado dela estava prestes a se misturar com um presente caótico. Enquanto a tensão se arrastava pela sala, uma onda de pânico tomou conta de todos. O tempo parecia desacelerar, enquanto pensamentos e lembranças se desenrolavam na mente de Lívia, quase como se estivesse assistindo a um filme. Mas, de repente, tudo mudou. O som de uma explosão ensurdecedora irrompeu do corredor, fazendo as paredes tremerem. A porta se abriu com um estrondo e, antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um grupo de homens armados invadiu a sala. Não eram policiais, mas homens com uniformes de segurança privada. As expressões nos rostos de todos mudaram rapidamente, de choque para terror. O homem mascarado, que antes parecia ameaçador, agora estava em situação desesperadora. Ele olhou de um lado para o outro, a cautela substituída pela afeição. "Saia da frente!" um dos novos invasores gritou, empurrando-o. O homem mascarado recuou, e o alvoroço na sala parecia ter atingido seu pico. Todos estavam paralisados, incapazes de respirar. Todos, exceto Lívia. Ela não sabia o que fazer, mas sua intuição a fazia querer se afastar, longe daquele caos. E então, em meio ao tumulto, um grito cortou o ar. Uma voz familiar. "Mãe!" O coração de Lívia parou. Ela virou a cabeça em direção à origem do grito e viu uma figura conhecida passando pela porta. Era sua filha, Clara, com apenas 16 anos. E sua presença ali era a última coisa que ela esperava. "O que você está fazendo aqui?" Lívia gritou, o pânico se apoderando dela. Clara olhou ao redor, seus olhos arregalados pelo terror. "Mãe, eu estava esperando por você no carro. Eu vi a sirene ir e, neste instante, o caos se transformou em algo ainda mais sombrio. Na confusão, um dos homens de segurança puxou um disparador do bolso e um tiro disparou, ressoando pelo ambiente. O mundo pareceu desacelerar em um flash. Lívia sentiu um gélido aperto no peito. A bala atingiu Carlos, que estava caído, com dificuldade, como se o destino tivesse escolhido sua hora. "Não!" Lívia gritou, um grito sufocado, quase em estado de choque. Enquanto todos ao seu redor se moviam em frenesi, Clara foi empurrada para trás por um dos invasores. O olhar de Lívia se fixou nos olhos de Carlos, em um último instante de consciência. O que ele queria dizer? As palavras que nunca foram ditas dos lábios dele estavam ali, pairando no ar, e isso a deixava ainda mais angustiada. Augusto, que havia se mostrado como um homem poderoso e manipulador, agora estava caindo por terra. Ele era apenas um homem em uma rede de mentiras, lutando para se manter em pé, enquanto os pedaços do mundo ao redor dele se desfaziam. Com um movimento brusco, ele empurrou um dos homens de segurança, mas foi uma jogada desesperada, sem sucesso. A sala estava em frangalhos e a incerteza era palpável. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu quando Amanda, ainda cambaleando de dor, ergueu-se do chão. "A fita! Eu sei onde ela está!" Todos a olharam, a confusão pairando como uma nuvem densa. "É muito pior do que você imagina. Todos nós estamos ligados a isso. O terror se espalhou como um incêndio." O que isso significava? A fita poderia desmascarar não apenas Augusto, mas também cada um dos que trabalhava naquela sala. A conexão de Lívia com seu passado, a revelação de quem realmente era Augusto, tudo desmoronava em um só momento. Enquanto o homem de segurança se movimentava, o ambiente estourou em gritos e correria. A sala foi dilacerada. E no meio do tumulto, Lívia sentiu o mundo ao seu redor se desmoronar,
Não! Ela gritou, sua voz se perdendo no caos. A única certeza era que tudo havia mudado. O que estava em jogo ia muito além de suas esperanças. O passado estava vindo à tona, e aqueles que se achavam aliados podiam ser os seus maiores inimigos. Com o coração em alerta e a vida de sua filha ameaçada pela barbárie em diante, Lívia se deparou com uma escolha. Ela só tinha um caminho: enfrentar o terror ali presente e desenterrar os segredos que arrastariam a todos para a superfície. Sua determinação cresceria ou se desvaneceria na escuridão? E mais importante, quem sairia vivo dessa noite? O caos tomou conta da sala. A cena se desdobrava em uma mistura de gritos e sirenes, enquanto Lívia tentava processar o que estava acontecendo. O homem mascarado se virou abruptamente, a arma em punho, enquanto Amanda falava apressada sob a fita. As palavras dela pareciam pairar no ar, carregadas de uma gravidade que todos estavam ignorando. Mas, no fundo, uma onda de desespero estava prestes a se desdobrar. Eu não sou só uma faxineira. Eu sou uma médica e tenho segredos que vocês nunca imaginaram. A voz de Lívia ecoou, enquanto ela tentava recuperar o controle. Mas quando seu olhar se fixou em Clara, que estava amedrontada no fundo da sala, tudo começou a desmoronar novamente. Nesse instante, um estrondo, como o impacto de um tiro, ecoou pelo ambiente. Mas não era apenas o som. Era um grupo de homens que invadiu o escritório, armados e furiosos, destroçando o ambiente. Lívia sentiu seu coração parar. Um deles empurrou o homem mascarado, e em instantes as duas facções de invasores se enfrentaram. Gritos e tiros foram disparados e o caos reinou. Clara, para trás! Lívia gritou, puxando a filha, mas a cena se tornava cada vez mais confusa. O rosto de Amanda ficou pálido e Lívia percebeu que algo não estava certo. A fita! O que tem na fita? A urgência em sua voz ecoou. Ela... Amanda hesitou, o olhar de terror refletindo que a verdade era pior do que qualquer uma das mentiras até então. No momento em que Amanda tentava se explicar, um tiro disparado acertou Carlos. Ele caiu no chão. A expressão de desespero se transformou em dor. E o pânico tomou conta de todos na sala. Augusto de repente se virou para Lívia. Você tinha que ter feito isso, Lívia. Você tinha que fugir. O olhar dele continha um misto de fúria e confusão. Como se percebeu a revelia, ele fora o causador de uma trama maior, mais sombria. Não sou eu quem decide o que fazer com a verdade, Lívia respondeu, o tom de desespero ecoando na sala. Mas, novamente, os olhos de todos estavam fixos em seus rostos, estampando a dúvida e a desconfiança, quando, de repente, uma nova figura surgiu na confusão. Era um dos seguranças, mas ao invés de atacar, parou. O que você está fazendo aqui? Ele gritou para Augusto, as palavras cortando o ar. Eu sou apenas um homem tentando proteger o que é meu. Augusto respondeu, mas havia uma fragilidade em sua voz que nunca tinha estado ali antes. E então, a reviravolta, o segurança removedor retirou a máscara, revelando o rosto de Eduardo. Os olhos de Lívia se arregalaram. Eduardo? O que você está fazendo? Você estava no meu lado. Eu era seu amigo, até descobrir a verdade. A traição estava clara em sua voz, e o silêncio pesava. Mas o que ele disse a seguir foi como um golpe no estômago. A fita, ela revela que você está envolvida nas fraudes. Você é parte do esquema, Lívia. Os olhares de horror se voltaram para ela, e o chão sob seus pés pareceu ceder. O nó na garganta dela apertou. Não, isso não faz sentido! Lívia gritou, seu coração batendo tão forte que quase ensurdecia. Mas era tarde demais. As revelações estavam feitas. Os segredos que tentava enterrar estavam vindo à tona, e tudo que pensava saber sobre si mesma desmoronava em frações de segundos.
Naquele escritório, com a vida de sua filha e os olhos desesperados de seus colegas, todos os laços que acreditava que tinha caído em desconfiança. A situação não só era caótica, mas agora carrega uma verdade ainda mais pesada. O que mais estava escondido? Poderia ser o fim? E com isso pairando no ar, Lívia percebeu que a batalha ela tinha que lutar era não apenas uma questão de sobrevivência, mas também de verdade. Então, o que ela escolheria fazer agora? O caos tomou conta da sala. A cena se desdobrava em uma mistura de gritos e sirenes, enquanto Lívia tentava processar o que estava acontecendo. O homem mascarado se viu abruptamente, a arma em punho, enquanto Amanda falava apressada sobre a fita. As palavras dela pareciam pairar no ar, carregadas de uma gravidade que todos estavam ignorando. Mas no fundo, uma onda de desespero estava prestes a se desdobrar. Eu não sou só uma faxineira. Eu sou uma médica e tenho segredos que vocês nunca imaginaram. A voz de Lívia ecoou, enquanto ela tentava recuperar o controle. Mas quando seu olhar se fixou em Clara, que estava amedrontada no fundo da sala, tudo começou a desmoronar novamente. Um estrondo cortou o ar, como se o próprio chão estivesse tremendo. Não era simplesmente o alvoroço da luta. Era como se uma bomba tivesse explodido lá fora e um silêncio mortal caiu sobre eles. As pessoas pararam e olharam para a porta, confusas. O momento parecia suspenso e a tensão estava palpável. Então, um novo grupo de homens armados estourou pela porta, todos carregando distintivos. Eram policiais, mas antes que pudesse sentir alívio, Lívia viu o olhar de um dos homens. Um oficial alto e musculoso que imediatamente agarrou o homem mascarado. Mas o que aconteceu em seguida foi um verdadeiro choque. O homem mascarado soltou uma gargalhada que gelou o sangue de todos. Vocês acham que podem me parar? Vocês não sabem com quem estão lidando. E naquele instante, ele puxou um dispositivo do bolso e pressionou um botão. Um zumbido sinistro começou a ecoar pela sala, e o pânico se espalhou de volta. Não! O que você fez? O policial gritou. Mas era tarde demais. Uma onda de luz azul começou a piscar do dispositivo, e todos olharam para o homem mascarado, agora tomado por um sorriso maníaco. Preparem-se! A verdade está prestes a ser revelada! Ele gritou. E antes que Lívia pudesse processar, as paredes da sala começaram a brilhar em um padrão fulminante. As luzes foram ofuscantes, e uma tela enorme desceu do teto, revelando vídeos. Era a gravação que Amanda mencionou. A verdade escorria pela tela, imagens da clínica, das fraudes. Mas o que estava mais além fez os olhos de Lívia se arregalarem. Ah, claro! No fundo da gravação estava uma cena de um encontro que parecia familiar. As vozes eram suas, de Augusto, de Carlos, todos aqueles que estavam agora diante dela. Essa é a filmagem que acabará com todos vocês. O homem mascarado gritou, os olhos brilhando de um psicopata que sabia que tinha vantagem. Mas o que ele não contou era que, entre aquelas imagens, havia Clara, sua filha, olhando para a câmera como uma intrusa em um mundo muito mais sombrio do que poderia imaginar. Lívia ficou paralisada. As ações, as palavras, tudo o que antes parecia distante, agora estava conectando linhas tão perigosas. A gravação mostrava Clara sendo levada para dentro da clínica, em um momento que ela nunca deveria ter visto. Clara! Lívia gritou, em desespero, enquanto sua filha olhava para a câmera, sem entender o que estava acontecendo. O coração da mãe disparou. O que mais havia ali? O que mais estava escondido? O que mais ela não havia notado? Agora todos vocês sabem a verdade sobre quem são. Vamos ver quem sairá ileso dessa. O homem mascarado completou, e o clima se transformou em uma tempestade de tensão. As pessoas começaram a murmurar entre si em horror e confusão,
Lívia percebeu que degraus estavam sendo tomados a cada instante. Mas não era apenas a verdade que os aterrorizava. O oficial, com a mão colocada na arma, olhou para Lívia e seu olhar digitou uma nova pergunta. O que você sabe sobre isso? O mundo pareceu girar. A sala se encheu de vozes. E tudo parecia estar em direção oposta à qual Lívia dizia ter construído. As fronteiras entre o certo e o errado se tornaram embaçadas. A lealdade, a confiança, tudo estava em risco. E agora, a única certeza era que a gravidade da situação era mais assustadora do que ela poderia ter imaginado. A tela continuava piscando e os olhares se voltaram para Lívia. O que ela tinha que dizer? O que mais poderia ser revelado? Com a respiração pesada e a mente tambaleando, uma pergunta ecoou em sua cabeça. Até onde ela estava disposta a ir para proteger a sua filha? E o futuro? Ele nunca pareceria o mesmo novamente. A sala estava em chamas. Gritos ecoavam e o cheiro de fumaça se misturava ao medo e à confusão. Lívia sentia seu coração pulsar descontroladamente, a adrenalina correndo como um rio selvagem em suas veias. O homem mascarado, atrás de Augusto, apontava a arma com um olhar maníaco. E tudo o que Lívia conseguia pensar era em Clara. A filha estava ali, perigosamente perto de um abismo que ela mesma não conhecia. Clara, fique atrás de mim! Lívia gritou, mas a voz tremeu. A tensão sufocava o ar. O terror nos olhos de Clara fez seu estômago revirar. Precisamos sair daqui. Eduardo, agora sem a máscara de aliado, também se juntou a eles, o desespero evidente em sua expressão. Mas a sala pulsava com uma energia errática. Todos estavam congelados em um círculo de pânico. Amanda, em um esforço para cooperar, gritou: "A fita! O que há com a fita?" E a simples menção àquela gravação deixou o clima ainda mais tenso, como se sombras invisíveis dançassem na escuridão. "Silêncio!" O homem mascarado ordenou, mas a cena pulava de um desastre a outro. A imagem da gravação começava a deslizar pela tela, revelando segredos visuais que ninguém queria ver. O rosto de Lívia palpitava. O que estava escondido? Os gritos se tornaram murmúrios enquanto as imagens passavam. Todos estavam paralisados, encarando a tela como se fosse um espelho que refletisse seus maiores medos. As fraudes, os esquemas e a verdade nua e crua sobre as traições. E no centro disso tudo estava Clara. "Você não pode prejudicá-la!" Lívia gritou, seu peito doendo com a possibilidade de perder sua única razão de viver. Ela avançou, mesmo sabendo que era perigoso. Sentia-se líquida, uma mistura de medo e coragem. "Se você não me disser onde está a gravação original, isso pode acabar muito mal." O mascarado respondeu, os olhos fixos em Lívia, lapidando a determinação dela. Mas a expressão dele vacilou, o que fez Lívia ficar ainda mais alerta. A porta do escritório se abriu abruptamente e os policiais entraram, prontos para agir, mas tudo virou uma balança instável. Gritos, tiros e, em alguns instantes, já havia um interlúdio de ordens de não atirem e todos no chão, invadindo o ambiente. O homem mascarado girou, começando a recuar. O plano dele estava desmoronando. "Lívia, olhe para mim!" Era Eduardo, filtrando-se entre a confusão. "Tem algo que precisa ser feito e você sabe o que é." Ela olhou para ele e subitamente tudo se concentrou. "A fita. Eu sei onde está." As palavras vieram em um sussurro, mas ela sabia que precisava ser mais do que um "eu sei." Lívia viu o olhar de Augusto, esse homem que antes lhe parecera tão firme e implacável. Estava agora em seu cenário de desespero, mas não de redenção. Ele não podia ser salvo. O passado poderia levá-lo com tudo o que estava guardado, mas ela não poderia deixar Clara sucumbir ao mesmo destino. "Se entregarmos a gravação, podemos acabar com isso. É o que você queria, certo?" Lívia tentou negociar, sua voz mais forte agora.
Eu vou fazer tudo por minha filha. O homem mascarado hesitou, e nesse instante tudo colapsou em silêncio. Os policiais se moveram. O homem mascarado se virou e tirou o foco do que podia ser. Mas Eduardo foi rápido. Em um movimento decidido, ele se lançou para a frente e, no calor do momento, o braço da lei pressionou o mascarado contra a parede, imobilizando-o. Enquanto tudo começava a se acalmar e as ordens ecoavam, Lívia se lançou para abraçar Clara. O alívio tomou conta de sua mente atormentada, mas um peso ainda permanecia. Mãe, o que aconteceu? As lágrimas de Clara brotaram. Tá tudo bem agora, querida. Estou aqui. Lívia respondeu. Mas, na verdade, saberia que a paz não era apenas uma questão de estar com a filha. Olhando para Augusto e Eduardo, questionando suas escolhas e morais. Eles ainda estavam em pé, mas a sombra do passado sempre os perseguiria. E assim, ao passo que a sala se esvaziava de tensão, algo ressoou dentro de Lívia. Aquela não era uma vitória fácil. Ela tinha que enfrentar ainda muitos fantasmas que não iriam embora. Mas havia uma certeza. O futuro estava nas mãos dela. E agora, pela primeira vez, ela poderia reescrever sua história. Por que você fez isso, Lívia? Augusto murmurou, enquanto os policiais o levavam em algemas. Ele parecia um homem quebrado. Porque alguém precisa fazer a coisa certa. Lívia respondeu, sabendo que eram palavras que pesariam muito. Enquanto a sala esvaziava e a verdade começava a vir à tona, os olhares se mixavam entre uma esperança renovada e as feridas abertas por segredos que sempre deveriam ter permanecido ocultos. O futuro era incerto, mas algo brotava dentro dela. O que mais seria revelado? Agora é a sua hora. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo. E não espere mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Faça isso agora e não se arrependa depois.